Sergipe teve a segunda menor queda na procura por empréstimos no Nordeste, com a redução de 14,2% no primeiro semestre deste ano. O repórter Vinícius Mecenas está com o economista Rodrigo Rocha, que vai dar mais detalhes sobre este assunto. Olá, Vini, boa noite para você. Olá, Gilvan, muito boa noite para você, para todo mundo que está com a gente aqui na TV Atalaia, no Jornal do Estado. Pois é, viu, Gilvan, como você bem adiantou aí, é uma redução de 14,2%, o que coloca Sergipe nessa segunda colocação, esse ranking aqui do Nordeste, no estado, né, com que procura justamente essa questão do empréstimo. Agora, se isso é bom ou se é ruim no quesito da economia, a gente vai saber agora com ele, né, o Rodrigo Rocha, economista e especialista nessa área, porque, claro, a gente precisa trazer esses levantamentos de acordo com o indicador do Serasa Experian. E eu queria já adiantar, Rodrigo, a lhe perguntar quais são os fatores, né, eu acho que influenciam essa procura. Boa noite. Boa noite. É importante entender que a gente passou aí por um problema de pandemia, onde muita gente ali durante a pandemia acabou ficando endividada, né? Muita gente perdeu o emprego e aí quando conseguiu um emprego com uma renda menor. Então tudo isso fez com que em algum momento a gente tivesse um crescimento da procura até pelo crédito, mas por questão da situação enfrentada, muita gente não conseguiu o crédito e isso foi fazendo com que as pessoas ficassem com os nomes sujos, ficassem endividadas. E ao longo do tempo isso vai fazendo com que as pessoas às vezes nem procurem mais as fontes oficiais de crédito. Vão acabar pedindo empréstimo para um amigo, para um parente ou em outras fontes. Então tudo isso pode fazer com que as pessoas acabem buscando em algum momento, mas em outros diminuindo. O cenário acabou se desenhando desse jeito. Agora, hoje, para quem está aí com esse saldo negativo, né, está no vermelho, como a gente diz, existem meios, até programas do governo federal que ajudam essas pessoas a ficarem no saldo positivo novamente, né? É importante entender que a gente tem um cenário aí com uma expectativa muito positiva para a geração de emprego até o final do ano. O crescimento da economia esperado é grande e como a gente tem essa expectativa de geração de emprego, muita gente que estava ali enrolado e sem um emprego pode conseguir um emprego, pode negociar. A taxa de juros também está muito alta, mas a expectativa é que até o final do ano a gente tem uma queda aí nessa taxa de juros. Tudo isso vai contribuindo para que as pessoas consigam, tenham o interesse e a oportunidade de buscar, mas além disso, como você bem colocou, o programa do governo chamado Desenrola gera uma oportunidade de muita gente que está inadimplente, que não consegue ter acesso ao crédito porque o nome está sujo. Essas pessoas vão conseguir negociar essas dívidas, limpar seus nomes, o que vai estimular que essas pessoas voltem a consumir. Às vezes a pessoa quebrou a geladeira ali, o fogão, e não tem dinheiro para comprar, não tem como parcelar porque o nome está sujo. A partir do momento que ele limpa o seu nome, negocia, você tem essa possibilidade de, com a limpeza do nome, a própria pessoa, né, as famílias se beneficiam com a melhoria na qualidade de vida dessas pessoas. A gente tem 70 milhões de pessoas no Brasil com nome sujo, ou seja, com inadimplentes em alguma dívida. E a partir do momento que ela negocia, ela consegue sair dessa situação. E isso também é bom para a economia porque estimula o consumo, faz com que essas pessoas que estavam ali com seus nomes sujos, endividados, voltem às compras e isso é bom para a economia como um todo. E qual que seria a dica fundamental agora para quem está pensando em fazer justamente esse empréstimo? Olha, a primeira coisa é organizar bem as contas. Muita gente erra ao tentar negociar uma dívida sem saber exatamente quanto pode pagar. Infelizmente tem pessoas que, por exemplo, estão ali com uma dívida de 10 mil, 5 mil, quando elas vão parcelam, aí pega parcelas de R$500, por exemplo. Mas ela sabe se cabe realmente no orçamento dela? Ou seja, ela tem que olhar para a despesa que ela tem, aquelas despesas que ela não consegue cortar, a alimentação, a conta da água, a conta da luz, coisas que são obrigatórias, que ela vai ter que gastar, e olhar para a renda dela. Se não consegue fazer sobrar 500, só consegue fazer sobrar 300, a negociação tem que ser em cima de 300. Olha, eu tenho 300 por mês para pagar. Então, a primeira coisa é se organizar dentro de casa. É olhar para as dívidas, olhar para quanto ganha, ver realmente quanto cabe. Porque aí sim, com essa organização, com esse planejamento, você consegue ir fazer uma negociação e aproveitar esse programa Desenrola Brasil, que vai facilitar, o governo ele entra facilitando a negociação entre as partes. Então, tudo isso é muito positivo e é um bom momento para organizar a vida financeira. Rodrigo, muito obrigado por suas informações. Gilvan, volto com você. Tá bem, Vinícius, muito obrigado.